Olá, queridos alunos, queridas alunas de Relações Internacionais, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodolfo e a gente vai tratar de mais um tema de política internacional nesse vídeo, que é a relação entre Estados Unidos e China. Vou compartilhar a tela com vocês. Por que falar sobre especificamente a relação entre Estados Unidos e China? Simplesmente porque são as duas maiores economias do mundo, né? Uma que, de fato, comanda a economia mundial, né, há 80 anos, e outra que vem tendo um crescimento exponencial, né, do seu PIB nas últimas 3 décadas. Então, a China desponta aí como o único país que, num intervalo não muito distante de tempo, possa passar o PIB norte-americano. Então, por que a relação dos Estados Unidos e da China vem sendo tão estremecidas, sobretudo no governo Donald Trump? Bom, a gente tem que observar que a relação entre China e Estados Unidos não é uma relação nova, né? De jeito nenhum, mas que ela é repleta de alguns desentendimentos, né? É repleta de desentendimentos e de aproximações. Não vamos nos esquecer que a China, né, a partir da Revolução Comunista, né, em 1949, a China vai para um campo político ideológico diametralmente oposto ao dos Estados Unidos, né? Muito mais alinhado com a União Soviética do que com os Estados Unidos. Entretanto, os americanos sempre reconheceram a importância da China, né? A China como um player importante, um grande fornecedor de matéria-prima, né? Uma população muito expressiva, a maior população do mundo. Então, a relação, ainda que fosse um país, né, no espectro político-ideológico diametralmente oposto, houve um esforço de ambas as partes para que houvesse uma aproximação. Né? O exemplo maior disso foi, nos anos 70, a negociação encampada pelos Estados Unidos para levar a China a um assento no Conselho de Segurança da ONU. Né? Um outro aspecto que mostra, pessoal, essa mudança na relação Estados Unidos e China foi a entrada da China na OMC. A partir da entrada da China na OMC, a gente vai ter um avanço exponencial da economia chinesa, né? Então, você olha uma China pré-OMC e pós-OMC, né? Há um crescimento muito grande da economia chinesa, do seu PIB, a partir desse fato. Os Estados Unidos são contra a influência mundial que a China propõe, pessoal, porque o PIB da China ele aumenta quase 10 vezes mais rápido do que os Estados Unidos, né? Um outro aspecto que mostra essa reticência dos Estados Unidos à China é que as despesas militares chinesas, pessoal, tendem a aumentar e ultrapassar as despesas norte-americanas, tá? Então, esse é um outro elemento que coloca um temor a essa hegemonia norte-americana por parte dos chineses. E uma terceira característica é que a China tem sabido se aproveitar, pessoal, dos países capitalistas que são mais frágeis, estão mais fragilizados, e ela tem ajudado, ou participado, né, levantado ou investido nesses países, e isso soa como até uma ação um pouco imperialista. Então, a China, por exemplo, em vários países africanos, a China está presente, né, ocupando um lugar que os Estados Unidos poderiam ter ocupado, né? A gente sabe que em inúmeras áreas existe cooperação efetiva entre Estados Unidos e China. Por exemplo, na luta contra o terrorismo, na tentativa de conter a proliferação das armas de destruição em massa, na luta contra a crise financeira, por exemplo, no tema da desnuclearização da Coreia do Norte. Então, eles não são só antagônicos. Há questões em que eles têm alguma cooperação. Essa relação entre a China e os Estados Unidos também ela é reforçada na questão da globalização, né, da globalização cultural, principalmente. A gente sabe que muitos valores do mundo ocidental, sobretudo valores americanizados, são disseminados no mundo com uma velocidade muito mais alta do que os valores orientais. E há uma dificuldade também de se infiltrar valores que são ocidentais em sociedades orientais que são mais tradicionais, mais conservadoras, via de regra, né? Não há dúvida, pessoal, que o grande tema entre Estados Unidos e China hoje é a guerra comercial, né? O presidente Donald Trump, na campanha de 2016, ele dizia que ia combater os produtos made in China. Foi uma bandeira muito forte, né? Então, a justificativa para combater os produtos made in China
era porque precisava fortalecer a indústria nacional norte-americana, tá? Os Estados Unidos, nas últimas décadas, pessoal, têm tido sempre um déficit comercial em relação às exportações com a China. Ou seja, os americanos importam muito mais do que exportam para a China. Isso é uma outra coisa que o Trump queria combater. O ponto de maior tensão comercial ocorreu em 2018, quando os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre a importação de aço e de 10% sobre a importação de alumínio. Então, a partir daí, ocorreu um efeito cascata. Os americanos tomavam medidas contra os chineses davam contrapartidas de medidas contra produtos norte-americanos. Aí, isso começou uma espiral e, ao que tudo indica, pessoal, novas tarifas continuaram sendo colocadas e continuarão sendo colocadas porque não há nenhuma previsão de normalização das relações econômicas entre ambos os países. Então é isso, pessoal. A gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço.